Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 2 de agosto de 2019. Eu vou, amados, procurar fazer vídeos mais curtos, né? De no máximo 30 minutos, tá certo? Então vamos policiar nisso. Porque às vezes eu tô assim no embalo e lendo, quando eu vejo eu esqueço, quando eu olho já passou demais, mas vamos policiar nisso para que outras pessoas possam ter tempo de assistir, né? Então hoje estou aqui com uma outra pregação, mas agora é da Igreja Cristã de Nova Vida, tá? De Nova Iguaçu. Inclusive eu já visitei algumas vezes essa igreja, né? E eu conheço o Rubem Barreto, que ele se denomina bispo da igreja, tá certo? Então eu vou colocar essa pregação aqui, vamos lá para vocês, né? E esse aqui eu conheço. Não, senhorzinho já. Tá certo? Então vamos lá. Assim. Aí. Assim tá bom, né, amados? Tá. Então vamos lá. Eu sempre vou ficar olhando assim pra ver quanto tempo tá no celular, né? Então vamos lá. Dia 24 de fevereiro de 2019, né? Aqui tá Bispo Rubem Barreto, tá? Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, tá certo? Foi publicado no dia 7 de março de 2019. O tema: Um Encontro que Mudou uma Vida. Texto base Ruth 4. Culto ministrado por Bispo Rubem Barreto, tá? Então, aqui, ó, esse símbolo aqui, vocês vejam, são 3 igrejinhas com 3 cruzes em cima, tá? Esse aqui, Marisa, ó, meu querido bispo, que não vejo já tem muito tempo, né? No comentário. Então, vou aqui dar meu dislike, né, amado Rubens? Sinto muito, mas vamos ver aqui o que você vai falar, né, amado? Então, deixa eu colocar aqui. Tem sido uma base para que eu possa continuar falando sobre as alianças. Ele está falando, amado, sobre o livro de Ruth, que ele vai falar, né? Então vamos lá. E um dos grandes obstáculos, irmãos, que nós encontramos é que muitos crentes não conhecem a Bíblia. Sabem até versículos decorados, mas não têm uma noção exata da Bíblia, no sentido de princípios, meio e fim. No capítulo 4... Você vê que ele já está falando que as pessoas não conhecem, sabe? Versículos isolados. Mas por quê? Porque o sistema fez isso, de colocar versículos isolados para as pessoas ficarem presas no engano da religião. Vamos continuar. Pois eu vou voltar para o capítulo 2. O livro de Ruth fica logo após Juízes. Então você sabe que veio Êxodo, né? Até Deuteronômio, depois vem Juízes, não é isso? Não. Veio Josué, que seguiu o trabalho de quem? De Moisés. Agora nós vamos entrar num outro período, que será o período, época do juízo, era julgado por juízes o povo, para resolver os problemas. Agora vai entrar o período dos reis, que eram os que assumiam o trono para poder governar. Então a gente tem que entender, até chegar lá no rei. Qual é o principal rei? Qual é o principal rei que existe? Davi. Na Bíblia é Davi, mas no Espírito é Yahushua. Ninguém fala rei Jesus. Ele será o principal, é o rei principal. Até ele me pegou. Ele estava falando dos reis, ele perguntou qual o principal rei, eu falei, Davi. Na Bíblia é Davi, mas no Espírito Yahushua. Então, quer dizer, ele não me pegou, ele me pegou, porque eu falei, na Bíblia, porque como ele está falando de reis, dos livros, tá certo? Então, vocês vejam bem, foi uma pegadinha dele. Mas eu disse, na Bíblia é Davi, né? Porque ele está falando do Antigo Testamento, mas no Espírito é Yahushua, porque ele é o rei dos reis, né? Vamos continuar. Bom, tudo vai apontar para o rei, que vai chegar, e chegou, e voltará. Você crê que ele volta?
A leitura deve ser uma leitura devagar, responsiva, e eu estou aproveitando para deixar uma mensagem sempre de edificação para toda a igreja. Boaz casa com Ruth. Aqui nós temos aqui no capítulo 2, 3, tem aqui o período que aconteceu algumas coisas boas, mas eu vou ler o versículo primeiro e você vai ver o versículo seguinte, vamos ler todo o livro, todo o capítulo. Boaz subiu à porta da cidade. Então você vê que ele primeiro leu o título. E é uma coisa errada. Por quê? Porque ele está lendo a Bíblia, ele não está lendo a Escritura. E a Bíblia, quando a pessoa lê a Bíblia, ela é enganada. Por quê? Porque a pessoa lê o título e se foca no que está no título. Mas quando a gente lê a Escritura, que a gente tira o título, tá certo? A gente tem o que realmente o texto está dizendo, né? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. E assentou-se ali, eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então lhes disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Verso 2. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar nome do esposo falecido sobre a herança dele. Este era, outrora, o costume em Israel, quando ao resgate e permutas, e que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e a Quelion e a Malom. Amados, vocês reparem que ele aqui está, anunciou aos líderes, mas ele já leu aos anciãos em outra passagem. Por quê? Porque os líderes aqui, com certeza, deve ser líder religioso, né? Então aqui ele vai ler o capítulo todo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ler tudo aqui, porque como ele começou a fazer assim, aí não dá para entender. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e se sentou. Boaz reuniu os líderes da cidade e disse: sente-se aqui. Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugeri-lhe que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Veja, os líderes do povo eram os líderes religiosos, né?
Se quer resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você. E depois eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse. Aí ele estava falando isso com o primo dele, que ele estava interessado em Ruth. Desculpa, amados. Ele estava interessado em Ruth. E aí, mas só que o primo dele era mais velho, então ele que deveria casar com a Ruth, né? Porque parece que a nora da Ruth era parente do Boaz, né? Se não me falha a memória, é isso. E aí ele foi e falou com o primo dele. Só que o primo dele era muito pão duro, né? A gente vai ver aqui, ó. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-lo, pois porei em risco a minha propriedade. Resgata a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Por quê? Porque tem uma outra versão que fala que teria que sustentar, não sei o que, entendeu? O negócio de sustentar ele não quis sustentar ninguém, porque ele era bem pão duro, né? Antigamente, Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidas, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Equilion e de Malom. Também estou adquirindo os direitos de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e do registro da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, de Tamar deu a Judá, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E da descendência de Davi, né, dessa descendência toda veio, né, Maria, que foi mãe de Arruxo. Por quê? Porque José não foi pai de Arruxo, certo? Mas Maria foi mãe, então gerou a descendência, porque Maria também era da tribo de Judá. Então vamos aqui ver aqui, continuar aqui a leitura que ele está fazendo, né? Todo o povo que estava na porta e anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, em ambas edificaram a casa de Israel, e tu age valorosamente em Eufrata e faz-te o nome afamado em Belém.
Ruth dá à luz a Obed. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhes concedeu que concebesse e teve um filho. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, continue juntos. Abinadab gerou a Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Querido Pai, esta é a palavra do Senhor. Então vocês vejam que é o único momento que eles têm de orar, de falar juntos, é lendo a Bíblia, né? Mas no resto da mensagem vocês vão ver que ninguém pode questionar, né? Todo mundo tem que ouvir e aceitar, né? Então é isso que eu reparo hoje, né? Que ninguém pode chegar e falar alguma coisa, questionar, não. A pessoa tem que ficar calada ouvindo. E aí ele começa, né, orando, coisas que o próprio Yahushua fala que não é para fazer, que a gente tem que orar no entendimento ao Pai, né? Como está escrito em Mateus 6, né? Que nós temos que entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Pai, que o Pai que ouve em secreto nos recompensará publicamente. Ou seja, ele dava exemplo físico para a gente entender no espírito. O que é entrar no quarto? É entrar no entendimento. Fechar a porta, que ele quis dizer, é fechar a boca e falar com o Pai no secreto. E o Pai que ouve em secreto nos recompensará publicamente, mas aqueles fazem o contrário. Então vamos continuar. E nós queremos, Senhor, aprender mais um pouquinho com o Senhor nesta manhã, que o Senhor venha falar a cada coração neste lugar, ajudando-nos, Senhor, a compreender melhor a Tua palavra e o propósito do Senhor em salvar toda a humanidade. Abençoa, portanto, a todos que leram e que esta palavra possa ajudar um pouquinho mais, em nome de Jesus. Amém. Mas salvar toda a humanidade é no sentido de ir para um templo físico para estar adorando a um Deus que não habita no templo feito por mãos humanas. Mas não salvar toda a humanidade para ir para o entendimento, o caminho que é Yahushua. Então vocês vejam bem, vamos ver aqui. Por gentileza. Nós sabemos, irmãos, que estudar não é uma coisa fácil. E nosso propósito aqui não é, principalmente na parte da manhã, é um culto mais de orientação bíblica, espiritual para a igreja. Ou seja, para aqueles que já conhecem o Evangelho, que estão caminhando, é uma maneira que nós encontramos de ajudar nesta... Então veja, aqueles que conhecem o Evangelho, que já estão caminhando, mas a caminhar em qual Evangelho? Caminhar no Evangelho, no caminho da religião. Porque na verdade o Evangelho é promessa, né? E o que a gente tem aprendido, que o irmão Edinho falou, né? Que o Espírito mostrou para ele que o Evangelho é a promessa, né? Então vocês vejam, esses que já estão mais tempo no Evangelho que ele está falando, mas só que ele não está falando no Evangelho na promessa que Yahushua nos prometeu, que é a vida eterna. O Evangelho que ele está falando é no sentido da pessoa estar seguindo uma religião. Tá certo? Você que está caminhando mais tempo no Evangelho, ou seja, você que está caminhando mais tempo no caminho da religião, no templo físico, sabe não? Você que está caminhando em Yahushua para alcançar a promessa, que é o Evangelho, que é a promessa, porque essa palavra Evangelho, eles trocaram a promessa
pela palavra evangelho, justamente para a pessoa não entender. Tanto que você perguntar para o evangélico o que a palavra evangelho significa, eles vão falar e nada vão falar. Por quê? Porque na verdade eles não entendem o que essa palavra significa. Tá certo? Só que essa palavra ela foi trocada. Na verdade, essa palavra quer dizer a promessa. E qual é a promessa? É a vida eterna. Então, vocês vejam bem, que ele já está falando que ele que caminha mais tempo no evangelho. Só que o evangelho que ele está falando, ele não está referindo o evangelho à promessa que a Ruxa nos fez. Fez aos nossos pais Adão e Eva. Queria morrer. Porque o que é a promessa, amada? A promessa foi assim: Adão e Eva pecaram comendo fruto que não era para comer, que tem uns que falam que é maçã, mas não é maçã, um fruto, tá? Que era um fruto só que tinha nessa árvore. E eles comeram. Então, eles ficaram muito deprimidos e estavam tentando se matar, e a Ruxa ressuscitava, isso está no apócrifo. E aí a Ruxa prometeu para eles: daqui a 5 dias e meio eu voltarei. E vocês irão para o paraíso. Voltarão para o paraíso. E aí eles pensaram que era 5 dias e meio, né? E eles esperaram, deu o 6º dia nada. E aí eles ficaram desesperados. E aí a Ruxa falou: não, quando eu disse 5 dias e meio, eu estou falando de 5.500. Em 5.500 eu morrerei, tá? Para que vocês possam ter entrar de novo no paraíso. Então essa é a promessa, ok? É a morte dele, porque a morte dele, ele viria, morreria por nós. Isso faz parte da promessa, para que nós possamos alcançar a promessa. Por quê? Porque nós só alcançamos a promessa quando nós tivermos o corpo glorificado, porque nesse corpo físico não tem como. Mas a promessa é o quê? A vida eterna, como a gente já leu, né? Em João 2:25, a promessa é esta, a vida eterna, tá certo? Então, aqui ele está falando do evangelho, mas o evangelho que ele está falando aqui é o evangelho da pessoa estar indo no sistema religioso, no templo físico, na religião, tá certo? Então, vamos continuar. A jornada, que poderia ser feita por qualquer um dos nossos pastores que tem a capacidade. Mas só esta leitura, você talvez nunca tenha lido esse capítulo 4 com esta atenção. Você vê o que aconteceu e como se era desenvolvido naquele período, naquela nação. Então você veja que ele diz que os pastores que têm capacidade, né? Que têm mais capacidade, e sendo que vocês vejam que está totalmente fora do que está na Escritura, porque como a gente já leu aqui mesmo, né? Em João, tá certo? 1 João, vamos ler aqui de novo. 1 João 2, veja. Aqui eu confirmando, tá? Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E aí ele continua: escrevo-lhes essas coisas a respeito daquele que os quer enganar. Quem quer enganar? Os líderes religiosos. Quanto a vocês, o Espírito, que aqui está unção para confundir, mas é o Espírito. O Espírito que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Mas como o Espírito dele recebido, que é verdadeiro e não falso, não mentira, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Permanecer nele quem? No Espírito. Permaneçam em Yahushua, que nós temos que permanecer nele, como ele nos ensinou, permanecer que é em Yahushua, como ele ensinou, e andar no Espírito, tá certo? Então, mas aqui o nosso amado Senhor Rubem, né? Ele aqui está falando que os pastores mais assim, tipo, capacitados, né? Então vocês vejam bem, vamos continuar. Eu dou um temazinho para isso: o encontro que mudou a vida. O encontro que transformou, que mudou a vida de uma jovem que fez uma grande opção, uma escolha. Só para relembrarmos
sobre a aliança que Deus fez com o seu povo. Lá em Gênesis, capítulo de número 6, verso 18, o que está escrito? Pode abrir, eu não tenho pressa não. Tá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Tem gente que está com lápis na mão anotando, isso é bom. Quando você tem um lápis, você anota, depois você procura, é assim que funciona. Só para você ter uma cima. Então, no capítulo 6, eu tenho dito sobre as alianças, porque Deus é um Deus de alianças. E Ele só pode proteger, não que Ele não tenha todo o poder, Ele só pode proteger quem está em aliança com Ele. Se a pessoa não é aliançado com Deus, o que é que Ele vai fazer com uma pessoa que está distante dele? Tem que estar debaixo desse controle de aliança. E no capítulo 6, verso... Então vocês vejam, a pessoa que está aliançada com Deus, né? Mas esse aliançado com Deus que ele está falando aqui, amados, a pessoa está no sistema, tá certo? A pessoa está no sistema, né? Eu vou voltar aqui, ó, porque já são 26 minutos, indo para 27. E vou fazer vídeos mais curtos, tá certo? Então, veja, ele tá falando, a pessoa tem que estar aliançado com Deus, né? Porque Deus é Deus de aliança. Só que esse Deus que ele tá falando que é Deus de aliança, é uma aliança no campo religioso da pessoa se aliançar, ou seja, a pessoa se aliançou, a pessoa vai para o templo físico, a pessoa se batiza, aí a pessoa começa a tomar Santa Ceia, aí a pessoa começa a dar dízimos de oferta. Essa é a aliança que ele está falando. Não é a aliança no espírito, tá certo? Não é a aliança do novo entendimento de andar no espírito, mas é uma aliança de você estar no caminho da religião, tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, né, dê o like, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos ao canal, acione o sininho para receber notificações, tá certo, amados? Compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade e que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.